Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para um novo episódio do Conexão Implanta, o podcast endereçado especial aí para conselhos profissionais. Hoje eu estou com um trio aqui sensacional, estou muito animado, um pouquinho nervoso também, né? Porque afinal de contas não é todo dia que a gente grava com esse trio, mas nós vamos falar sobre tecnologia que transforma. Vamos falar sobre inteligência artificial e inovação nos conselhos profissionais. Então, permitam-me aqui fazer uma rápida apresentação. Estou aqui com Rafael Ribeiro. Seja bem-vindo, Rafa. Rafael, diretor executivo da Implanta. Então, algumas décadas aí de experiência em conselhos profissionais. Par de anos, né, Renato? Então, seja bem-vindo, Rafa, juntamente com Raimundo. Raimundo também é bem conhecido aí no ecossistema de conselhos, diretor, sócio também, diretor comercial da Implanta. Seja bem-vindo aí, Raimundo. E por fim, meu amigo Vanks Leandro. Vanks Leandro, que vem agora liderar a nova área da Implanta de novos negócios. Tem um currículo tão extenso aqui que agora eu já vou fazer a minha primeira pegadinha com o Vanks. Vou passar para ele se apresentar rapidamente, porque o Vanks é uma referência no setor, é professor da Fundação Getúlio Vargas e é bastante inteirado nas novas tecnologias que envolvem o setor público. Vanks, dá uma palavrinha aí, porque você é mais recente nesse ecossistema de conselhos, para que os nossos colegas, nossos amigos que nos escutam possam te conhecer melhor. Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui, muito bom. Eu estou na Implanta faz quase um ano, né? Quase um ano que eu estou na Implanta e a minha carreira foi sempre uma carreira no mercado, né? Então já fui diretor da Price, da PwC, de outras grandes empresas aí e sempre nessa área de estruturação de negócios e também sempre em paralelo fui tocando a minha carreira também acadêmica, digamos assim. Então professor da FGV. E é isso, agora eu estou aqui na Implanta, ajudando então uma empresa que é relevante no setor de conselhos justamente a agregar mais ainda valor para a Implanta, que ela consiga ajudar mais ainda os conselhos a se tornarem relevantes, entregar valor público e junto com o IA hoje em dia que a gente consegue acelerar bastante aí o mercado e as entregas com a IA, né? Legal, Vanks. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Aqui. É uma alegria recebê-los. Então, vou começar aqui com Rafael Medeiros. Rafael, fala um pouquinho para a gente aí dessa nova fase da Implanta, né? Essas novas áreas, como é que você está enxergando esse movimento aí? Pois é, nós estamos muito felizes, como você iniciou na sua introdução, falou aí que você está muito animado. Nós também, né, Raimundo? Bastante. É um momento ímpar da nossa jornada, como você comentou. Já tem alguns anos que nós estamos aí atuando nesse mercado, né? Mais de 36 anos. E já temos uma autoridade no sentido da entrega de soluções, né? De sistema, de ERP. E nós ficamos muitos anos, Renato, imersos na construção dessa solução, né? Eu acho que, antes de qualquer coisa, é importante que nós tenhamos um bom produto. E nisso nós sempre investimos bastante, né? Nós, como o mercado sabe, nós já estamos na 4ª geração dessas soluções. E nessa última revisão ou reconstrução aí para nuvem, para modelo SaaS, nós nos esmeramos muito aí na construção dessa solução, ficamos muitos anos para atualizar toda essa plataforma, amadurecê-la. E em 2025, né, nós tivemos essa certeza que o momento tinha chegado de nós começarmos a dar mais musculatura para adquirir maior musculatura para conseguir realmente ampliar a nossa entrega para os conselhos, né? Sair um pouco dessa prateleira de uma solução de sistema para entregar a solução completa, né? Que passa muitas vezes por educação executiva, né? Por inovação e assim por diante. Então, nesses últimos 2 anos aí, desde a chegada do Renato, que está conosco aí há 2 anos, nós
abrimos essa nova frente, estamos muito felizes, né, com a questão da educação executiva, com os cursos, com a capacitação e com essa entrega relevante que tem sido feita por essa nova área. E, mais recentemente, nós, identificando todas essas oportunidades, né, que o mercado, de fato, começou a nos demandar por parceiros, por mais tecnologia, mais módulos e tudo mais, nós trouxemos o Vanx para capitanear aí essa área de inovação e novos negócios. E mais recentemente, já avançando umas casas aí, nós também estamos muito alegres que fizemos uma nova aquisição aí de um novo talento, né, que é o Eduardo Rocha. Todos terão a oportunidade também de conhecer, que é uma referência em inteligência artificial, que está conectado com a turma do Vale do Silício, é um dos expoentes realmente do mercado de inteligência artificial, e nós fizemos uma parceria bem robusta com ele. Acho que a gente vai ter oportunidade de comentar aí logo, logo. Quer completar, Raimundo, você que é sempre testemunha desses desafios dos conselhos? Acredito que a maior demanda seja, a demanda expoente, seja a entrega de resultados e da visibilidade, porque a aquisição de tecnologia não garante a entrega, como o Vanx disse, de resultados. Então, nós já havíamos pavimentado essa estrutura de soluções em tecnologias, e acredito que tanto a sua vinda quanto a do Vanx, elas vêm a agregar em outros pontos que nós percebíamos que estavam sendo demandados pelos nossos clientes. Legal. Rafael, e já conectando com essa fala do Raimundo, quais são essas principais dores que você percebe, os desafios dos conselhos, você que está aí encabeçando vários projetos de tecnologia ao longo de décadas aí, qual que você percebe que é o desafio do momento? Essa é uma pergunta capciosa, né, Renato? Mas de fato, assim, os desafios são muitos e não necessariamente os mesmos, né? Porque a gente sabe que os conselhos têm diferentes níveis de maturidade de governança, até de estrutura, né? De pessoal, de recurso, né? Então, isso faz com que os desafios sejam diferentes por conta desse ecossistema, apesar de todos serem conselhos, é um ecossistema heterogêneo, mas nós que estamos no dia a dia sendo bombardeados aí pelas demandas deles, a gente tem uma leitura de que os desafios são, em algum momento eles se tocam, né? Geralmente nós temos muita demanda, pouco recurso de pessoal, né? Para, de fato, atender a todas essas exigências, porque a exigência vem da própria diretoria, dos profissionais, do Conselho Federal, da própria sociedade, dos órgãos reguladores, e é uma norma sobre outra norma, às vezes com prazo muito exíguo, né, para que haja o cumprimento. Nem sempre o investimento vem tempestivamente, né? Então, às vezes a exigência vem muito antes do conselho estar preparado para atendê-la, né? E aí não é raro a gente atender aquela ligação com aquele leve desespero, né? O que eu faço agora? E acho que nosso posicionamento é sempre tentar traduzir essas exigências, simplificá-las, para de fato a gente conseguir contribuir com qualquer nível de maturidade ou de estrutura de conselho, né? A gente sempre, quando pensa numa solução, pensa em algo que seja cabível, né? Tanto para o conselho que tem uma estrutura menor, quanto para os conselhos que são maiores, precisam necessariamente de uma solução mais sofisticada. Vanx, você aproveitar esse gancho do Rafael, você que você tem experiência em vários projetos, não só naturalmente em conselhos, mas na administração pública em geral, iniciativa privada. Como é que você enxerga o momento atual aí da gestão pública? O que você percebe dos desafios que pairam aí sobre o setor público brasileiro? Bom, primeiro, eu acho que é bem na lógica de serviço público, né, hoje em dia. Então, quando a gente vê academicamente, inclusive, antigamente falava de administração pública, depois moderna administração pública, e mais recentemente falando de serviço público.
Então, o que o pessoal quer é um serviço. Né? Assim, e um serviço tem que ter qualidade. O negócio que o Rafael estava comentando aí, que eu estava pensando quando estava falando, que tem os conselhos, tem diversos tamanhos dos conselhos. Só que para o profissional, ele não está nem aí se tem estrutura ou não tem estrutura. Ele quer o mesmo nível de serviço. E Perfeito. Todo mundo faz um benchmarking, digamos assim, né? Assim, mesmo que o cara não saiba o que é benchmark, o cara entra na internet, vê um filme, ou o cara tá no Reels, aí o cara vê, pô, eu quero isso aqui também no meu conselho. E o conselho não tem estrutura para poder fazer isso, né? Eventualmente, um conselho não tem estrutura. E como é que ela pode atingir isso? Com tecnologia. Entendeu? Então, assim, e o pessoal, além disso, aí, somado a isso, imagina, hoje a gente tem, quando eu pego um celular, todo mundo aqui, sei lá, tem o mesmo aparelho que eles dois aqui, só que o meu celular é completamente diferente do deles. Assim, quando a gente entra aqui, o Instagram, completamente diferente. Netflix, cada um é do seu jeito. Concorda? Então, assim, se o camarada faz isso na vida dele, ele consegue comprar uma passagem, um serviço, ele compra uma coisa pelo Mercado Livre, ou pela Shein, ele consegue ver o produto vindo e entregando em casa. Aí quando ele vai acessar um serviço público, ele não tem rastreabilidade, não tem visibilidade, não tem aonde reclamar se der errado. Entendeu? Então, assim, somando isso tudo, então o serviço público ele tem que se valer, tem que se mostrar, porque hoje em dia, do jeito que está também, as soluções, hoje em dia, qualquer garoto universitário, ou menos, né, um menino qualquer, se o cara faz um curso no YouTube, o cara consegue fazer um agente de IA e dar uma solução que era para ser atendido por um órgão público. Então, se o serviço público não preencher esse espaço, então qualquer um vai preencher. Aí não adianta depois vir com regulamentação. Só para concluir, eu fiz um trabalho uma vez para Infraero, como faz bastante tempo, e já mudou o mercado. Uma vez eu comentei isso em relação, imagina, a Infraero, ela tinha uma distorção de mercado, que a gente fala em economia, que eles tinham o monopólio. Concorda? Assim, se eu tivesse grana, quisesse montar um aeroporto, eu não poderia montar. Né? Isso que a lei proibia. Cara, o pessoal começou a ver filme, ver não sei o quê, e começou a querer que os aeroportos fossem igual visto no filme. Exato. Cobrou a Infraero não conseguiu responder, praticamente acabaram com a Infraero. Acabou. A Infraero que existia antigamente não existe mais, concorda? Nem opera mais os aeroportos, só alguns pequenininhos aí que ela opera. Cara, é a mesma coisa, quando a gente tá falando de conselho, não adianta ter monopólio, entendeu? Se não atender, vai acontecer o que aconteceu com o Infraero e etc., né? Com outros setores da economia também. Então, o pessoal está pressionado, né? E a gente pode ajudar, né? Que é isso que é importante. Até nessa ajuda, se isso me permite um adendo, assim, é interessante porque essa mesma lógica que você colocou, que pressiona o conselho, quer dizer, o profissional, a sociedade pressiona o conselho também pressiona a Implanta, né? Muito do que eles veem nas outras. Aí, quando eu acesso o banco, eu consigo fazer isso no meu aplicativo, na solução, eu consigo fazer um recadastramento, é ágil, e eles exigem muito que nós tenhamos essa mobilidade, né? Que, de fato, as soluções sejam dinâmicas e que realmente a gente consiga entregar uma solução que ele tenha orgulho de entregar para o cliente dele, né? Que é o profissional, a sociedade, e isso nos pressiona bastante, mas ao mesmo tempo nos motiva muito, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre falo, tanto internamente quanto nas oportunidades de estar, quando estamos com os clientes, é assim, nos exijam, né? Quando nós somos exigidos, nós somos obrigados a tracionar e dar mais velocidade nessa entrega e pensar de uma forma um pouco mais ampla. Então, eu acho que isso é muito bem-vindo e eu acredito que o patamar que nós chegamos hoje, nós atingimos nesse mercado, ele vem muito desse feedback constante. Como nós temos uma carteira de clientes muito grande, nós temos essa oportunidade, né, de viver esse ecossistema de formas diferentes e com esses inputs a gente sempre pensar numa solução, numa entrega mais completa, né? E mais eficiente. E perceber a dor real, né? Exato. Então, quando você tem esse feedback, você, institucionalmente, nós conseguimos trabalhar com entregas efetivas. Porque falar em tecnologia, eu não preciso de vender tecnologia, né? Hoje em dia, nós tivemos aí há alguns anos, né, com a pandemia, uma aceleração da adoção de tecnologia, e nesse momento nós já estávamos num patamar bastante avançado. Então,
De lá para cá, as exigências aumentaram significativamente. E eu acredito que o desafio agora é transformar isso em resultado. Porque a tecnologia, por si só, não resolve nada. Perfeito. Então, até fazendo um link com a questão da educação executiva, a principal demanda tem sido essa, sabe, Renato? Assim, você, como o Vanks mencionou, apoiar a entrega que os conselhos fazem à sociedade, aos profissionais, né? E para isso é necessário dar visibilidade, né? Apresentar resultados e mensurar, né? Fazer entregas. E hoje nós temos percebido o quanto os conselhos evoluíram, o quanto eles agregam, mas muitos ainda têm bastante dificuldade de dar visibilidade disso. Muitos projetos ficam em projetos, alguns são executados, muitos são executados, mas a percepção do usuário final ela ainda carece desse trabalho de dar visibilidade. Confesso a vocês três que na educação executiva muitos clientes me procuram. A Implanta está fazendo isso? Vai fazer aquilo outro? Então, assim, eu quero spoiler nesse episódio, eu quero aquele projeto que vocês não contaram para ninguém deixar registrado aqui. Mas antes de iniciar eu acho que é uma oportunidade, eu vou fazer a pergunta para você, Raimundo. O que a Implanta, assim, dá um overview muito rápido, porque muitos clientes não têm a clareza e a dimensão de todo o rol de soluções da Implanta. Então, assim, de uma maneira bem objetiva, o que a Implanta faz e quais são as soluções que a Implanta consegue endereçar nesse segmento de conselhos? Então, eu vou até tirar um pouco o foco da sua pergunta, mas vou responder inicialmente. Nós temos hoje 21 módulos no nosso portfólio que vão desde a área o back-office, né, a área administrativa, contábil, área meio, até a área finalística. Então, hoje nós atuamos em todas as camadas, né, dos conselhos de classe. Mas, como eu disse anteriormente, a maior demanda não é tecnologia. Por isso, o nosso investimento e nossa atenção e, como o Rafa falou, a empolgação que nós estamos com os resultados que nós estamos alcançando recentemente, quando nós conseguimos ajudar o conselho a ter o retorno do investimento que ele fez em tecnologia. Esse é o diferencial, porque a amplitude dos módulos, por si só, não resolve a dor do conselho. Como eu disse anteriormente, é preciso entregar isso à sociedade, transformar isso em resultado. O pior não é nem contratar errado. Eu acho que é contratar e não conseguir usar. É subutilizar. Né? Porque você vai ter a despesa e você não entrega o resultado daquilo que você contratou. E a frustração de expectativa, né? Isso, certamente. E o Rafa fala assim, pô, mas você é do comercial, cara, você quer que os clientes usem mais o nosso sistema, dê mais trabalho? Certamente. Nós acreditamos que quando o usuário, o Rafael acabou de comentar, exige mais, utiliza mais os recursos do sistema, ele consegue entregar mais resultado. Se ele entrega mais resultado, o que nós construímos é melhor aproveitado. Ele vende azeite. Não, porque imagina que tem o conselho. É uma máquina, né? Que a gente estuda na física. É uma máquina, né? Que tem a parte administrativa, a parte de venda e tal. E que a gente vende? A gente vende tecnologia que faz a máquina gerar o mínimo de calor possível, né? Que é aquela máquina perfeita que a gente estuda no 2º grau. Então, assim, a gente vende azeite, cara. A tecnologia é o azeite que faz a máquina, realmente, o conselho entregar. E sem ser percebido, que também você não quer. Quando o pessoal percebe que existe a tecnologia, aí é ruim, né? Porque senão tá dando pau. O negócio tem que funcionar ali. Muitas vezes não ser percebidos que a coisa está funcionando. Legal. E aí, Rafael, quais são os projetos? O que vem pela frente? Né? Quais são os novos projetos? O que você está se dedicando tempo para isso? Que nós, né, Renato? Que você também é uma peça-chave nesse processo. Eu não sei se quer saber tudo, tá com tempo, cara? A gente está trabalhando bastante, cara. A gente estica aqui o tempo do podcast, fica à vontade. Bom, começar pelo mais recente, porque já comentei, né? A principal iniciativa, acredito que é esse projeto de adoção de inteligência artificial. E neste projeto, o Vanks pode até
aprofundar um pouquinho, acho que seria bem-vindo, mas nós temos duas frentes diferentes, né? Apesar do tema inteligência artificial tá em voga, ele é bastante amplo, né? Então, como que a Implanta está pensando em inteligência artificial? Basicamente em duas trilhas. Uma primeira trilha é a adoção da inteligência artificial para uso interno no desenvolvimento e melhoria do software que a gente entrega, do produto. Como que se faz isso? Entregando ferramentas modeladas para o nosso cenário, vou falar de uma forma bem simplista, tá? Mas adaptando ferramentas de mercado para ser um copiloto do desenvolvedor, do tester, do analista de requisitos, do cara de banco de dados e assim por diante. Então, esse é um projeto que já está muito avançado. Ele é um projeto mais interno do que externo, mas que é muito perceptível para o meu cliente final, para o conselho. Por quê? Porque eu entrego mais qualidade, né? Um software mais testado, mais bem elaborado, e nós estamos encantados com os resultados que a gente já colheu e com a estrutura que a gente está construindo agora. Eu não tenho dúvida que é uma mudança de patamar de entrega, né? Não só de evolução, mas de maturidade da solução, dos processos e assim por diante. E é um projeto que a gente está muito avançado e colhendo bons frutos. E entrega mais rápido também, né? Entrega mais rápido, né? Mais Isso é uma pressão, essa é outra pressão que é comum para os nossos clientes, né? Eles se acostumaram com entregas rápidas e toda vez que a gente dá um prazo um pouco mais elástico, que às vezes é necessário, a gente, de fato, sofre uma pressão redobrada, né? Então, não é só entregar, tem que entregar rápido e com qualidade. É aquele triângulo que você já viu o pessoal falando, que tem que ser... São 3 itens, só que você só pode escolher 2, né? Assim, ou é bom e barato, mas não é rápido. Antes da IA. Isso que eu ia falar. Exatamente. Com IA, não. É isso que eu ia falar. A gente vai entregar rápido. Exato. Com qualidade menor custo. E com menor custo, apesar de que IA custa dinheiro, gente. Bastante, né? Nosso investimento hoje realmente, eu estou até abrindo um parênteses aqui, mas porque é relevante, né? Nós temos um investimento bastante significativo nesses projetos, não só de desenvolvimento, agora com a adoção da IA, mas também em nuvem, né? A gente tem realmente uma estrutura muito robusta, a qual a gente tem muito orgulho de entregar um serviço de primeira prateleira, né? A gente, toda vez que a gente tem a oportunidade de apresentar nossa solução, seja para os próprios arquitetos da Microsoft, dos parceiros Microsoft, mas também quando nós vamos trazer um profissional de mercado para dar uma consultoria ou para entrar no time, realmente nos dá muito orgulho, porque via de regra eles ficam surpresos com a qualidade do que a gente construiu ali na nuvem. Mas fechando esse parênteses, volta para a IA, a gente tem a outra vertente que eu gostaria que o Vanks, acho que nada melhor do que o pai da criança para colocar, que é realmente a loja de agentes, e aí sim para o nosso cliente utilizar. Um negócio que eu comento, né, que a gente comenta ali entre nós, é que a IA, ela, apesar de ser muito mais fácil, muito mais simples hoje em dia, muito mais acessível, mas ela ainda é de difícil acesso, né? Você tem que fazer um curso no YouTube, aí você mesmo faz um monte de curso, tirando dúvida lá, e você consegue fazer, mas não consegue ao mesmo tempo, né? O que todo mundo consegue fazer, o que vende no YouTube, na verdade, é vincular o Google Calendar com um monte de gente e colocar no WhatsApp, né? É o que o pessoal normalmente sabe fazer. Então, assim, a gente tem que tornar realmente a IA acessível e relevante no conselho. Né? Então, e acessível no sentido de que, imagina, o cara quando ele vai, um analista, um técnico, ou um gerente, ou um diretor, que ele está lá trabalhando, ele não quer saber se ele tem que é uma janela de contexto, o que é um token, se ele tem que configurar o tom da mensagem, não quer saber disso, ele quer só que resolva o problema dele. Então, a gente está... uma solução que a gente encontrou é de montar uma loja de agentes pré-validados por tema.
Então, quando o camarada... E como a gente tem uma solução completa, que nem o Raimundo colocou aí, a gente tem 21 módulos que atende toda a parte de gestão administrativa e finalística ali do conselho, então a gente vai conseguir colocar agentes que efetivamente resolvam o problema do conselho. Então, o camarada vai chegar lá e vai habilitar. Como hoje em dia, ele entra numa Apple Store, numa Google Store, ele clica lá, faz um cadastro, só que não vai precisar fazer o cadastro, que já vai estar pré-habilitado o negócio, mas ele dá uma configurada no aplicativo e já roda. Então é isso que ele vai fazer. Então ele está construindo isso hoje em dia. E de uma maneira muito segura, porque quando a gente fala também de IA, de novo, o que o YouTube vende é bem diferente da realidade, né? Então imagina, o camarada ele vai colocar uns dados ali, por exemplo, de um processo médico, por exemplo, vai estar dentro da IA. Imagina se isso vaza. Ou isso é usado que quando você coloca um conteúdo faz uma pesquisa numa OpenAI, ou numa ChatGPT, ou no Cloud, aquilo lá é usado para treinar o agente. Então imagina eu coloco um grande volume ali de processos administrativos, conta profissionais. De dados pessoais. Que tem dados pessoais e peço para poder validar aquilo ali, para gerar um relatório e tal. Cara, isso... quando você colocou, ele apertou send, já não é só seu aquele dado. Então a gente está criando toda uma estrutura, toda uma lógica aqui para poder deixar os dados aqui no Brasil, os dados de forma segura, né, e que seja de fácil acesso. Então tem várias questões técnicas também. Você imagina também uma consulta profissional. Eu vou fazer uma consulta, sei lá, sobre, sei lá, vamos supor, eu tenho um cachorro e quero fazer uma consulta, eu posso fazer. Aí eu vejo aqui no ChatGPT que se eu der suco de limão com chocolate pro meu cachorro, vai resolver o problema dele, que ele tá com dor, tá vomitando, meu cachorro. Aí eu vou e entro num agente, por exemplo, faz de conta, hipoteticamente, né, oferecido pelo conselho no caso de veterinária, né? Aí entra lá, faço uma consulta e o agente diz, não pode sim, e coloque açúcar. Entendeu? Aí eu vou e faço isso e o cachorro morre. Alinhados aos regimentos, aos regulamentos. Exatamente. Então você tem que... E também saber até onde responder, né? Às vezes ele até saberia, mas não é papel do conselho responder aquilo. Exato. Não é o conselho que tem que aconselhar nesse sentido, né? Ou seja, tem que criar toda a governança em cima dessa estrutura, e é isso que você também está trabalhando. Isso, então, governança, procedimentos, para poder garantir que ele funcione, regras para garantir que ele funcione direitinho, toda essa questão de segurança também tem que estar aí, e a facilidade de acesso. Então, quando o usuário entrar, ele não vai ele nem vai saber de todo e nem tem que saber, né? Porque ele só vai perceber isso eventualmente, se desse um problema, ele perceberia, né? De dados vazados ou uma resposta mal dada para um profissional. Então, a gente está construindo tudo isso aqui. E o pessoal vai poder ter acesso de primeira mão em alguns agentes no Summit que a gente está organizando, né? Então, já vai ter lá alguns agentes que o pessoal vai poder utilizar ali e ver a nossa solução funcionando ali na hora, em tempo real. Bem, então o Vanx já colocou uma deixa aqui para gente, aproveitar esse ensejo, né, para convidar todos os amigos, os colegas. Nós estamos fazendo um evento muito legal, muito interessante, Summit Governança e Gestão, dia 5, 6 e 7 de agosto. Então, coloque na agenda de vocês. Lá o Vanx vai estar lá e vai apresentar a solução de inteligência artificial, Rafael, Raimundo, e todas essas novidades dos conselhos serão colocadas aí nesse evento, que vamos tratar muito mais. Vamos tratar de oportunidade de projetos na parte de utilizando nossos programas e projetos, informatizando a estratégia, vamos ter parte de gestão de custos, parte de reforma tributária, enfim, teremos vários, inclusive ministro do Tribunal de Contas, especialistas, vamos ter um laboratório laboratório de tecnologia. Então nós vamos ter várias atrações e temos certeza que vocês vão gostar bastante. Então fica a deixa aí para que vocês coloquem na agenda. Mas o mais importante, que não é um evento como outro qualquer, porque é um evento prático que a gente está fazendo. Então não vai ser simplesmente o camarada ficar lá falando, contando histórias. Muito muito. Então, por exemplo, em relação à IA especificamente, que é a minha área, o pessoal vai usar agentes de IA. Muito legal. E a gente vai criar lá ao vivo com todo mundo, um agente na hora, o pessoal pode ver todo o nosso ambiente lá. Por exemplo, em relação a... Então, é um evento principalmente prático. Né? Prático. E é um evento que a nossa intenção é que seja um evento que vire, né, uma referência nesse sentido de
trazer as tendências, o que realmente está acontecendo no mercado de conselhos, pela nossa perspectiva, né, de uma empresa que está há 36 anos imersa nessa realidade, trabalhando com tecnologia, trabalhando com processo, trabalhando com educação, né, e que, de fato, o participante ele saia dali munido de tendências, mas também de boas práticas para que ele realmente consiga atingir os objetivos do conselho, né, porque esse é um desconforto que a gente tem quando, em muitas situações onde a gente ouve, geralmente nesses eventos, a gente ouve muito sobre as exigências, né? O porquê da exigência, qual é a exigência, quem credenciou aquele órgão, aquela pessoa a elaborar aquelas exigências, e ali, depois o profissional sai do evento muito mais aflito do que chegou, né? Porque ele só ampliou a visão dele do que ele precisa entregar, né? A nossa ideia é avançar para realmente trazer algo que conforte, né? o nosso participante ali, no sentido de que, não, teve gente que já fez assim, deu certo, a ferramenta que funciona, o processo que precisa ser implementado e coisas do tipo, né? E a ideia é que esse evento seja anual, né, Renato? De fato, nós estamos muito empolgados porque o casting de talentos ali ficou muito interessante. Tem mais informações no nosso site, né? E acho que faltou falar que é em Brasília, né? Dia 5, 6 e 7 de agosto aqui em Brasília. Perfeito. Estão todos convidados. Muito bom. E tem mais um ponto que é interessante, acho, para a gente falar, é que o nosso evento, ele não fica só no o quê. Então ele procura responder como fazer as coisas, como alguém fez, o que deu certo e o que deu errado. Então a gente vai além, a gente não fica só no quê, que a maioria dos discurso. Exato, que a maioria dos eventos fica só no quê, né? Assim, esse vai pro como. Então é um evento prático, né? Muito bom. E sem perder o viés estratégico. Então nós esperamos receber o público de todas as esferas, né? Dentro do conselho. Porque a visão estratégica de como entregar o discurso de governança e de planejamento em resultados objetivos, essa é o nosso propósito, né? Trabalhar esse caminho, né? Nos posicionando ali como um braço de apoio ao conselho, né? Aos nossos clientes nessa jornada. Então, está feito o convite, 5, 6 e 7 de agosto, aqui em Brasília, estão todos convidados. Teremos, além de tudo que foi mencionado aqui, hub de parceiros, vamos ter até uma pitada de alegria, nós vamos ter uma companhia de comédia também, então vai ser um evento bem legal, certeza que vocês vão gostar. Entra no site, falei do site. Exatamente. Entra no nosso site, vai ter o link direto, lá vocês vão ter acesso a toda a programação, aos palestrantes, todo o conteúdo, então aguardamos todos lá. Mas, Rafael Medeiros, queria que você continuasse aí, tem mais alguma outra demanda? Falamos da IA, né? Nós estamos aí, assim, em que pese a inteligência artificial seja a demanda da vez, né? Acho que mundial, a gente não pode esquecer que tem uma coisa que tem muito mais valor, né? Para todo tipo de órgão, de empresa, que são os dados, né? Então, os dados não perderam valor com a inteligência artificial, muito pelo contrário, né? Eles cada vez mais multiplicaram, né? Exponencialmente a importância de ter esses dados. E nós temos há muito tempo, né, o desejo de expandir a nossa solução para entregar para os nossos clientes uma solução de inteligência de dados que, num primeiro momento, vai fazer o uso desse arcabouço todo, de todas as informações que são diariamente alimentadas em cada um dos módulos que a gente oferta atualmente. E nós embarcaremos na solução Implantanet um módulo específico de inteligência de dados para criação de painéis, de dashboards, de informações, de indicadores, KPIs e tudo que envolve essa questão da tomada de decisão, né? E principalmente, acho que uma ferramenta muito valiosa
para esse novo momento aí dos conselhos que, até por uma recomendação, né, do Tribunal de Contas, que onde as categorias têm que ser vistas realmente com maior unicidade, esse módulo ele venha coincidir, né, com esse momento em que os conselhos federais terão que assumir ainda mais esse protagonismo, né, na condução das estratégias, dos processos e tudo mais dos conselhos regionais. Então, a ideia é que esse módulo ele seja útil e gere valor tanto para o conselho regional como ente único, né, com a sua autonomia administrativa e financeira, mas que também nas categorias que permitam ou que possibilitem essa agregação, que de fato tenha essa solução, essa visão nacional, né, agregada, tanto dos módulos contábeis, orçamentários, da gestão de contratos, da gestão de viagens, da gestão e principalmente da área finalística, né, porque é uma exigência e de fato tem razão de ser, né? Arrecadação, fiscalização, então tudo isso é o papel do conselho, né? E precisa de fato dessa organização. Então, esse módulo já estamos trabalhando nele. A ideia é apresentar já no Summit, né, a primeira versão, a primeira visão, aí um pouco mais detalhada. Nós já temos uma equipe dedicada à construção desse módulo e eu tenho certeza que vai agradar bastante. Já está agradando, né? Nós já fizemos algumas apresentações e essa visão consolidada ela é sensacional, né? E o módulo vai permitir trabalhar nos dois vieses, né? Tanto o Conselho Regional realizar a consolidação das suas informações, quanto a categoria como um todo. Então, tá bem interessante aí. Imagina quantas decisões, né, podem ser tomadas quando vê esses dados consolidados, né? E além disso, né, você ter visibilidade do patamar que o conselho está. Então, com os dados é possível que é outra questão que a gente está trabalhando também. A gente direcionar as ações frente a um diagnóstico muito mais preciso, né, Raimundo? Perfeito. Muito legal. Analisar as prioridades, avaliar onde estão os maiores riscos e direcionar estrategicamente os esforços para aquelas perspectivas. E aí, dentro da mesma categoria, nós encontramos cenários bastante diferentes. Cada regional tem seu desafio, independente do porte. Nós temos, como o Rafa falou anteriormente, a satisfação aí de atender clientes de todos os portes. Então, nós temos o conhecimento, né, e conseguimos auxiliar aí todos os conselhos, independente do tamanho, independente do orçamento. E é sensacional, né, quando a gente percebe que conselhos que estão ali pela classificação do TCU com um orçamento menor, mas conseguindo fazer entregas bastante relevantes, usando tecnologia, se apoiando muitas vezes com parceiros como a Implanta, que tem condições de trazer essa bagagem, né? Como o Rafa falou, 36 anos atuando exclusivamente nesse segmento. Então, nós acreditamos que essa visão histórica nos habilita a ajudar cada vez mais os nossos clientes. E eu queria pegar esse gancho, eu vou te passar, o Vanks, eu já vou te fazer uma pergunta que não é uma ansiedade apenas dos clientes, é minha também. Então, eu estou aproveitar essa oportunidade aqui de fazer essa pergunta. Porque quando se fala de conselhos, e em vários cursos da educação executiva, a gente mostra um diagnóstico dos conselhos e existe uma visão muitas vezes imprecisa, no mínimo imprecisa, que os conselhos têm muito recurso. Os conselhos têm muito dinheiro. E se você pega o orçamento dos conselhos e divide pela quantidade de conselhos, você tende, numa visão um pouco mais assodada, a achar que é verdade. Mas se a gente aprofunda na característica dos conselhos, a gente vai perceber que cerca de 80% a 85% dos conselhos são conselhos pequenos, bem básicos, ou pequenos, ou no máximo um porte médio. Porque existem poucos mais expressivos conselhos. Nós temos conselhos no Brasil que um conselho tem uma arrecadação superior a R$500 milhão por ano.
Mas a gente tem dezenas de conselhos que a arrecadação tem alguns que não chega nem a 1 milhão por ano. Então a gente percebe que os desafios eles são muito diferentes entre os conselhos, e aquele conselho pequeno, que muitas vezes tem conselhos no Brasil que tem 5 funcionários, 10 funcionários, com essas novas tecnologias que você vem estudando, Vanks, a gente percebe uma grande oportunidade para esses conselhos também se servirem dessas tecnologias para que eles possam resolver problemas que outrora somente aqueles conselhos que tinham maiores recursos conseguiam endereçar. E agora, com essa visão, como você explicou, de criação de agentes, de especialistas, esses conselhos vão ter acesso a um capital humano, que na verdade é tecnológico, mas munido por treinamento humano e tal, que em outro momento eles não teriam esse acesso. Então, acho que há uma oportunidade grande para vários conselhos de irem para um outro patamar, né? A gente conversa isso muito dentro da Implanta, queria ver um pouco da sua opinião disso, e queria que você vinculasse um pouquinho, eu vou até direcionando aqui, porque existem dores específicas dos conselhos que se vinculam com a atividade finalística. Então, por exemplo, uma dor, atendimento, registro, julgamento, né? Forma de tratar processos, cobrança administrativa. Como que a inteligência ou essa inteligência artificial pode ajudar os conselhos? Já existe tecnologia para isso? Já existe já. Bom, a tecnologia, como sempre, desde que o mundo é mundo, ela serve para equiparar, né? Então, imagina, eu com uma ferramenta de pregar prego, eu consigo pregar prego mais rápido e melhor do que um cara que vai lá com martelo, por mais que ele seja mais especialista que eu. Então a tecnologia serve para isso, serve para dar acesso para as pessoas, para elas poderem ter um desempenho maior. E quando a gente olha em gestão é a mesma coisa. Então uma organização é feita por pessoas, né? Então com tecnologia eu consigo ter um desempenho muito melhor do que eu teria sem a tecnologia. Então com a IA é possível um conselho pequeno, por exemplo, ele ter um desempenho de um conselho grande, por exemplo, que arrecada milhões, aí, como você falou, por mês. Então, é possível... E você usar uma IA, por exemplo, para... O que o pessoal usa bastante, que é o mais fácil, digamos assim, é justamente essa questão de atendimento, né? Que é o que você comentou ali, para atender o profissional e tal. Isso aí é fácil, digamos assim. E é acessível também, isso que é interessante. E vai ficar cada vez mais acessível você utilizar também a IA. Então, para essa questão de atendimento profissional, imagina, eu posso querer entrar em contato com... Acabei de receber um dinheiro, vamos supor que já é de noite, né? Assim, tô lá, ó, no sábado recebi um dinheiro e eu quero pagar a minha mensalidade, a minha anuidade. Eu não poderia fazer isso, concorda? Eu tenho que esperar segunda para poder ver qual que é a minha dívida, para poder... E depois de 8 horas, depois de 9 horas da manhã, aí eu tenho que entrar numa fila, ligar e falar, não vou pagar mais não. Né? Com um agente de IA, por exemplo, você deixa lá, ele pode... 3 horas da tarde, num domingo, ele manda mensagem ali, o agente vai atender, e para um conselho fazer isso com uma pessoa, teria que pagar hora extra, e a pessoa pode estar mal-humorada, porque ela está trabalhando no domingo, pode responder de forma mal-humorada, ou não responder direito e tal. Então, com o agente de IA, é um funcionário que trabalha 24/7, 7 dias por semana, respondendo sempre com o mesmo nível de qualidade, educadamente, e consegue responder rápido. Então, o cara quer pagar agora, já emite o boleto e já paga logo agora também. Quer fazer Pix, está aqui, já fala logo Pix também. Então, assim, essa é uma possibilidade. Agora, tem isso para uma área que toca o cliente, né? Digamos assim, para essa parte de atendimento ao profissional. Agora, para a parte administrativa também, dá para usar em vários processos. Por exemplo, poder pesquisar passagem, tem que viajar. Então, poder ver qual que é a melhor... Que hoje em dia tem sites de agregadores, você pode entrar, né? De viagens e tal. Mas imagina... você poder entrar em vários momentos, ver realmente, ficar monitorando, ver qual que é a melhor passagem, já fazer, emitir para garantir aquele... Isso tudo dá para fazer com a gente também. Já pegar uns dados que eventualmente já existem da pessoa, já marcar, já saber que você gosta de viajar na metade da frente do avião e no corredor, e do lado esquerdo. Ela pode saber isso, que antes seria ou a cabeça de uma pessoa ou uma planilha. Deixa eu ver aqui que eu vou marcar, né, a passagem, deixa eu ver qual que é a... E se é uma pessoa, suscetível a erros, coloca um robô ou um agente que é uma programação, a tendência de errar é bem menor.
Então, assim, dá para fazer muitas coisas administrativas e muitas coisas finalísticas também. Já estou com uma lista aqui de perguntas para fazer. Primeiro que você falou que é simples. Né? Me permita fazer uma ponderação trazida por você, que é o arcabouço de governança por trás do que nós estamos construindo. Isso não é simples. Não é. Então, esse cuidado na entrega é o diferencial que o Vanks trouxe e agregou a nossa visão juntamente com o Ed. Então, essa perspectiva de não entregar rápido, entregar certo, com conformidade. Né? E mais uma observação, tá para além de entregar mais produtividade. Né? Eu acho que é liberar as pessoas para que elas consigam atuar no que exige aquela sensibilidade institucional, né? aquele feeling, aquilo que só o profissional que está lá há 15, 20 anos, né? Aquele olhar humanizado para com seu inscrito, né? Para que ele consiga atuar mais na parte qualitativa, né? E deixar a parte operacional não só para IA, porque as nossas soluções hoje, há uma confusão entre automatizar, né? O que dá para você fazer de automações, né? Nós, você vai falar um pouquinho mais à frente, né? No levantamento que nós fizemos, no estudo que nós fizemos, nós percebemos diversas oportunidades de automatizar processos, independente da inteligência artificial. Então, como eu falei anteriormente, a tecnologia por si só, ela não faz a entrega do resultado. Então, a nossa perspectiva é essa, é apoiar no resultado final. Vamos automatizar. O que não dá para ser automatizado exige uma visão mais bem elaborada. Uma inteligência. A gente aplica a inteligência artificial e com um grande diferencial. Nós já recebemos algumas demandas de clientes para fazer integrações com agentes externos. Então, na nossa perspectiva, na entrega que nós estamos planejando, os agentes já vão conversar nativamente com as APIs das nossas soluções. Então, vai diminuir essa etapa, vai eliminar essa etapa, né, do nosso cliente. Conformidade. Perfeito. Maior facilidade na manutenção, na sustentação e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa chave, bem lembrado, Raimundo, porque quando nós... Vou deixar alguma coisa para o Summit, né? Que a gente vai falar bastante sobre IA no Summit, mas quando nós fomos iniciar essa jornada com inteligência artificial, nós definimos algumas premissas, né? Para esse projeto. Né? Uma delas era que nós precisávamos que essa solução fosse proprietária, fosse nossa e que estivesse nativamente integrada nas nossas soluções ERP, porque no futuro nós acreditamos que o nosso ERP vai se transformar num ERP agêntico, em que boa parte das coisas que são feitas hoje operadas por um ser humano, elas poderão ser facilitadas por uma inteligência artificial e, no melhor dos mundos, no melhor dos cenários, como o Vanks colocou, que seja imperceptível para o usuário final. Não, quando ele viu, estava feito e ele esperava que tivesse feito mesmo. E está tudo certo. Esse é o nosso papel para liberar as pessoas, para fazer atividades mais nobres e assim por diante. Então, dentre as premissas, a gente optou pelo caminho mais longo. Desenvolver a própria, estruturar uma equipe própria, num ecossistema já plugado nas nossas soluções, com governança, com agentes orquestradores, que esse é assunto para o Summit. Então, isso faz com que a jornada seja mais longa, mas muito mais sustentável, que tenha muito mais conformidade. Nós tivemos oportunidades de firmar parcerias com empresas que já estavam... Todo dia vem alguém batendo. Todo dia aparece alguém que tem com um agente que já está trabalhando com o conselho, ou que não, ou que tem interesse, ou que já fez. Mas isso seria um caminho que, a médio prazo, a gente entende que não é sustentável, né? Então, a Implanta, acho que assim, meu líder de inovação faz careta quando eu falo isso, mas a nossa ideia é inovar sem ser vanguarda, né? A gente quer fazer inovação, mas garantindo a entrega, garantindo a sustentação futura, que a nossa equipe esteja plenamente capacitada
para sustentar e evoluir aquela solução sem dependências de terceiros. É um caminho mais caro, é mais longo, mas foi o que nos trouxe até aqui, né? E a gente não vai abrir mão disso, né? Porque, de fato, é o que a gente consegue garantir, né? Então, a notícia boa é que a gente já escalou boa parte dessa montanha, já vamos começar a respirar um ar diferente aí logo, logo, né, Vanks? A gente já tem bastante coisa encaminhada nesse sentido e logo, logo a gente vai para o mercado e quando for, com muitas dessas garantias no bolso, para que a gente não tenha nenhum interpério que seria uma notícia boa, se torne um problema ou desgaste nossa imagem. Isso a gente não vai admitir. Então, é esse o caminho que a gente sempre escolhe, né? É o caminho da conformidade. É um pouco mais conservador, leva um pouco mais de tempo. Mas é sustentável. Eu coloco minha cabeceira no travesseiro e durmo tranquilo. Eu quero até dar um exemplo prático disso aí, assim, que eu acho que é interessante, que a gente acompanha, eu, o Ed, que a gente comentou aqui, a gente acompanha o mercado nacional e internacional, né? Então, imagina, hoje em dia tem 10 soluções que são oferecidas no mercado, quem oferece, tem 2 perfis de soluções oferecidas, ou o camarada é digamos assim, um garoto universitário, ou um cara, assim, que tá fazendo isso porque tá dando dinheiro, né? Mas assim, qual é a segurança que você tem de contratar uma solução de IA que o camarada, assim, entendeu? Tá estudando ali o negócio, tá fazendo. Cara, quando começar começar a dar dinheiro paleta mexicana, o cara vai largar a IA e vai começar a vender paleta mexicana, entendeu? E o outro perfil que tem também o pessoal vendendo é aquele meio que influencer, assim, sabe? Que o cara também tá atrás de uma moda para poder ganhar dinheiro. É a mesma coisa. Ele tá agora fazendo YouTube, não sei o quê, e vendendo solução de água que não é uma solução corporativa, é algo isolado, não tem a mesma preocupação de segurança, de gestão dos dados, de governança, para operar no conselho, que é um negócio regulado, um negócio, digamos assim, sério, que tem 1 milhão de responsabilidades, entendeu? Aí coloca e o camarada, de repente, de novo, o que vai começar a dar dinheiro daqui a um tempo é vender paleta mexicana. O cara vai largar a gente de IA, vai vender paleta mexicana e o conselho, no caso, vai ficar na mão, né? E não é raro, tá? Sim, nós recebemos alguns clientes que vêm de soluções que não tinha essa retaguarda, né? E eu acho que tá tudo certo. E que passaram por esse período de encantamento inicial. E que bom que existe esse... Funcionou antes de todo mundo. Eu fui o primeiro a entregar. Mas legal. Tem o seu lugar no mercado, né? Sem dúvida. Eu acho que o diferencial é que nesse segmento não permite esse tipo, na nossa visão, não permite esse tipo de aventura. Legal. Até porque o nome, cara, imagina, o nome é Conselho de Fiscalização Profissional. O pessoal espera experimental. Não é experimental. Aí vai colocar um negócio assim de IA, que é um negócio assim, feito entendeu? Pô, não é profissional, né? O pessoal fica puto. Mas se eu bem entendi aqui, então, a visão de vocês e a fala do Raimundo, porque a gente percebe que algumas atividades típicas de tanto finalística, mas também de back-office de conselhos, são atividades com muita volumetria e muito repetitivas. Muita atividade repetitiva. Por exemplo, uma rotina de registro de pagamentos, uma rotina de fechamento contábil mensal, tem que analisar aqueles tópicos, uma rotina de verificação de itens de conformidade de um contrato, e por aí vai. A gente está até mapeando isso. Então, o que vocês querem dizer que eu, um contador de um conselho, eu vou poder criar o meu agente, já estou dando meus pitacos aqui. Vou poder criar o meu agente especializado em demonstrativos contábeis de conselhos profissionais e setor público, e ele vai poder atuar no meu conselho, me ajudando a ver se os parâmetros de encerramento contábil estão ok. Então, isso é uma pequena pílula de um potencial para vários outros tipos de situação, é isso? Vai ter situações que ele vai poder criar o seu funcionário, o seu agente para ajudar na sua própria atividade? São 2 situações, né? A primeira é ele criar um agente para ele, para ajudar ele, que ninguém vai ficar sabendo, só ele. Então eu preciso poder fazer uma análise, por exemplo, de um lançamento contábil, ou então para poder verificar se está correto, se está errado, fazer uma comparação com ano passado, ou então tem uma nova lei, alguma regulamentação para ele poder analisar em relação àquela nova regulamentação. Então é um negócio que eu quero para mim, porque tenho que entregar para o meu chefe,
E eu quero antes arrumar aqui, ter um double check ali para eu saber se eu vou entregar certo pro meu chefe. Então eu posso criar um agente para poder trabalhar comigo aqui, só comigo. Ou então eu posso criar que é a segunda opção, eu posso criar um agente para minha área. Então nós somos contadores aqui, por exemplo, e a gente vê uma oportunidade de criar um agente para poder ajudar nós aqui a fazer alguma coisa. Aí eu vou e crio esse agente, que é um agente que, digamos assim, da área, ou um agente corporativo. Então, na nossa loja que a gente vai oferecer, daqueles agentes pré-validados, tem essas duas possibilidades. Eu posso criar um agente só para mim, ou a gente pode criar um agente que fica na loja, disponível também, e eu posso também habilitar esse para mim, e eu testar, achar que tá legal, e disponibilizar na loja, que lembra que a loja ela é do conselho, então um camarada de um outro conselho não vai poder entrar na loja, ver que tem aquele agente, baixar e usar. Então é um ambiente seguro da... Deixa eu só ilustrar com um exemplo que eu acho que é matador. Imagina um auditor do Conselho Federal que treina um agente com a nossa assessoria e coloca na loja que o auditor, aquele agente auditor tem que seguir tais normativos, enfim, todo o rito que será seguido para análise daquelas demonstrações. Ele publica isso na loja e fala: agora todos os conselhos regionais, antes de enviar a sua prestação de contas, têm que submeter as prestações de contas a esse agente que já está pronto. E ele entra lá, faz a auditoria. Faz não, né? Que a gente verifica, faz uma pré-auditoria e algumas coisas que já estão definidas no contexto daquele agente, nas regras daquele agente, aquelas coisas elas já serão apontadas pelo agente. Claro que depois o auditor vai ter o papel humano de extrapolar aquela avaliação e às vezes identificar alguma coisa, e aí sim, os caminhos são múltiplos ali para chegar no apontamento de qualquer natureza relacionada às demonstrações, mas esse agente ele ficaria ali e o melhor, né? Você treinou o agente, estabeleceu as regras, não importa se ele vai ser usado hoje, daqui 3 meses ou daqui 1 ano, se as regras forem mantidas, esse agente sempre estará à disposição para fazer a qualquer momento aquela revisão. E mais, nós, por sermos uma empresa que atua especificamente e exclusivamente nesse nicho de conselhos, a ideia é que nós tenhamos uma loja de agentes cada vez mais especializada e recheada por esse tipo de agente que será conduzido e contratado por cada uma das categorias, que é o que sempre aconteceu, que foi o que enriqueceu toda a nossa solução, né? Esses vários feedbacks desse mercado. Então, a tendência é que em pouquíssimo tempo nós tenhamos um catálogo de agentes bastante robusto, bastante treinado e que estará à disposição de todo o ecossistema. Claro que ali tem regras de licenciamento, de exclusividade, e isso tudo vai estar em contrato, naturalmente. Tem coisas que, se o conselho desejar, vai ser exclusivo dele e assim por diante. Mas, como ideia geral, é essa a nossa concepção de solução. E uma outra perspectiva que é o conselho ofertar a gente aos seus inscritos. Olha o spoiler. Legal, hein? Esse nem eu sabia, hein? Pô. Dá um exemplo, Raimundo. Não, é uma perspectiva. Vamos supor um profissional que atende em consultório e precisa, como você falou, um agente simples, né? Para agendamento, para validação de procedimentos. É um exemplo. E o céu é o limite, né? Então, assim, a gente poderia ficar horas aqui falando de agentes tanto internos quanto externos, tá? Agentes voltados para a área de cobrança, por exemplo, a área de mensageria, que possa ficar comunicando com os inscritos, recebendo as suas demandas. É uma disrupção. Vans, eu quero fazer uma pergunta para você. Não só faz pergunta para mim, né, cara? Engraçado. Você pode passar também para o restante também. Porque essa é uma pergunta que muitos conselhos, eles colocam... Eu percebo alguns receios. Como é que vai ficar o uso? Qual a segurança da IA? A IA, ela pode
começar a atuar de maneira autônoma, começar a fazer registro lá por conta própria e começar a alterar, qual é a segurança disso? O que você vem implementando também? Você já mencionou um pouco dessa governança, de todo esse back-office que você tá trabalhando, mas me fala um pouquinho mais qual é o nível de autonomia que esses agentes vão ter? O que você está pensando nesse nível de segurança? Não, legal. Isso é interessante, que teve um artigo que foi publicado final de semana passada, um estudo, né, que é o Instituto da Anthropic. Ela publicou um artigo que, inclusive, eu não concordo. Mas, e aumenta digamos, a ansiedade por um apocalipse zumbi assistido por IA no planeta, né? Mas ela falando, porque os agentes já estão construindo agente, já viu? Eu li o estudo. Cara, me assustou também. Eu sei que você não concordou, mas que eu fiquei assustado também, confesso. Gente, não foi o menor sentido um negócio desse. E assim, porque, óbvio, que nem nós já estamos usando agente para poder ajudar a gente a codificar, criar código. Sim. Mas sempre tem o quê no processo? Um humano. Sim. Que o conceito em inglês é aquele human in the loop. Então é um humano no circuito, digamos assim. Dando o que, cara, é bem uma coisa. Imagina, eu por exemplo não faço isso. Você tem coragem de criar um agente, que o pessoal fala que o agente faz tudo, deixar seu cartão de crédito ali e deixar ele rodando? Cara, eu não. Acho que ninguém no mundo faz isso, só doido faz isso. Inclusive teve uma piada no mundo do pessoal de IA, que também foi esse final de semana, diz que uma piadinha que é tipo, o camarada estava com emergência em casa porque a esposa tinha deixado o cartão cadastrado numa IA, no cloud, e para ficar fazendo pesquisa para ela e tal, e o negócio já estava tipo em $100 e poucos mil. Entendeu? Então assim, ninguém faz um negócio desse. Então isso em relação a dinheiro. Você deixar uma IA livre, cara, ela não tem limite, concorda? Então ela vai gastar muito dinheiro e vai fazer, assim, de tudo, obviamente dentro do parâmetro que foi estabelecido. Que ela não tem vontade, cara. Imagina, se eu faço uma pesquisa aqui e gerou isso aqui, aí eu posso chegar e falar, isso aqui não tá bom, tira isso. Nenhuma IA faz isso. Nenhuma IA faz isso, nem vai fazer. Entendeu? Porque esse é um pensamento humano, concorda? Eu não gostei disso, tira isso. A não ser que eu pergunte. Agora, se eu perguntar para a IA, este relatório está bom? Tem algo que pode ser tirado? Aí ela tira aquele tópico lá. Mas eu tive que motivar. Baseado numa questão técnica, né? Numa premissa técnica. Isso, que eventualmente tem uma premissa técnica ali, entendeu? Então, assim, ela não tem a vontade de fazer, ela faz exatamente o que é mandado. Então, se eu mando ela pesquisar o melhor preço e comprar o melhor preço, ela vai ficar fazendo isso eternamente. 24/7 numa escala gigantesca. Então, enquanto eu consigo entrar num site e comprar, eu demoro, 5, 10 minutos, ela consegue fazer isso em 1 minuto. Agora, imagina, a cada 1 minuto ela pesquisa e faz uma compra. Mas ela não vai variar os parâmetros que você definiu. Não tem como. É isso. Não tem como. Tanto que um dos outros conceitos outra premissa desse projeto é esse, né? Assim, cada agente dentro da nossa solução vai ter um pai ou uma mãe, né? A gente até fez a brincadeira, né? Que muita gente coloca no Instagram, né? Pai de pet. Do João, pai da Maria, pai de pet, vai ter lá o pai de agente de IA também. Quem que desenvolveu. Exatamente, o Instagram vai ter que se adaptar também. Então, cara, então o pessoal fala muita inverdade aí, que é o que dá like, né? Entendeu? É legal falar isso. Imagina eu falar aqui, vai dar um corte legal, falar que os conselhos vão acabar com o negócio de IA, cara, mas vai dar like, não sei, mas não vai fazer isso. E tá muito longe disso. Muito longe. Muito longe. Assim, eu estudo academicamente IA, tá muito longe disso. Isso quer dizer que não vai acontecer? Não, existe uma probabilidade disso acontecer, entendeu? Mas é a lei de Murphy, né? Sempre tem uma probabilidade de 1%, isso pode, mas é uma probabilística o negócio. Né? Assim, cara, tá tão distante o negócio ficar sozinho, fazendo as coisas. Né? Então, assim, e agora a gente, no nosso caso, só voltando para a pergunta, então a gente tem um filtro na entrada, então quando a informação entra, ela já passa por uma validade ali. Então, se eu perguntar, por exemplo, fazer uma pergunta maliciosa, tanto no sentido de gestão, por exemplo, ou até no sentido pessoal de comportamento humano, ela já pega isso aí já. Então, ele tem um filtro na entrada, tem um filtro no processamento e tem um filtro na saída. Entendeu? Que tem várias oportunidades de fazer besteira, digamos assim, de mau uso, de mau comportamento nesses 3 momentos.
Então, e isso, de novo, isso é como você comentou ali, não é fácil, você tem que ficar pensando em tudo, mas e tudo tem que acontecer de forma transparente também para o usuário. Assim, ele não vai ver que existe essa monte de camada de filtro. Então, assim, cara, é muito difícil um camarada, uma IA, que nós estamos construindo, de fazer uma besteira de... Legal. Que tem muita segurança ali. Importante vocês esclarecerem isso. Raimundo, e é você... Finalmente uma pergunta por... Eu acho que eu vou fazer uma outra pergunta para o Juan, porque ele tá gostando de responder as perguntas. As perguntas mais provocativas eu deixo para você, entendeu, Juan? Obrigado. Mas, Raimundo, o que você está vendo aí você está vendo de perspectivas aí para conselhos, né? A gente viu o Rafael já colocou um pouco de desafios, o próprio Acórdão 309, 2026, que tratou dessa unicidade e a importância do empoderamento das categorias e a importância desse orquestramento do federal junto com os seus regionais. O que você está vendo aí nesses, né, de tendência para conselhos, dados abertos? Para onde está indo esses movimentos? Então, em termos de contratações, nós percebemos uma busca pela centralização da contratação da categoria para que favoreça a governança, certo? Então, conselhos federais buscando cada vez mais ofertar aos seus regionais soluções que propiciem essa padronização, né? Essa conformidade. E o segundo passo são os projetos de padronização. Por exemplo, diversos projetos que nós temos rodando, a padronização do plano de contas. É um ótimo exemplo. Tá? Nós, na área finalística, a padronização de dados de fiscalização, dados cadastrais, que tem sido cobrado do Conselho Federal, né, entregar o resultado da categoria, né, volume de fiscalizações, e isso conecta com o módulo de inteligência de dados, né, naquela perspectiva transversal, aí, tanto a área finalística quanto a área MEI e contábil. Então, eu tenho percebido que esse movimento tem aumentado, tá, de centralização. Em relação à tecnologia, eu acho que nós falamos bastante aqui da IA, é uma busca e tem sido difícil responder por que nós não temos um agente ainda. Já foi explicado, acho que de forma suficiente, né? O arcabouço e todo o background necessário ali para fazer a entrega. Então, IA tem sido já há algum tempo, né, uma demanda. Acho que em linhas gerais é isso, Renato. E assim, como eu já disse, o viés não está sendo tecnologia, mas como o ponto principal. Mas como converter as soluções, como converter tudo que tem disponível em resultado, né? E o segundo ponto é dar visibilidade desse resultado. Porque o resultado que ninguém percebe, no sentido da sociedade, às vezes você está fazendo uma entrega, o conselho, a categoria sente a implantação de um módulo na área finalística como um todo, por exemplo. Então, você aprimora os processos de cobrança, faz uma melhoria, faz um enriquecimento de dados. Então, e aí falando em tendência, isso tem sido muito demandado, né? Porque quando você faz um olhar da categoria como um todo e você vê performance dos regionais, você vê o quanto é relevante a qualidade dos dados, né? A integridade das informações. Então, nós temos recebido aí pedidos de enriquecimento das informações. Então, é um projeto também que nós temos trabalhado em parcerias para que a gente consiga entregar a solução como um todo, né? Eu acho que em linhas gerais é isso. Eu vejo que faz muito sentido, até porque a gente percebe que grandes corporações, grupos econômicos, a tendência é você centralizar atividades
que são rotineiras, né? Então, isso na iniciativa privada, serviço pool de serviço compartilhado ou centro de serviço compartilhado, isso é muito normal, mas a gente percebe que essa tendência veio na administração pública, né? Alguns conselhos já criaram esse tipo de estrutura no federal, porque não faz sentido eu ter 27 regionais, cada um com seu contrato. Não estou dizendo especificamente contratos de tecnologia, contratos diversos sobre o mesmo passagem, por exemplo, que cada um vai ter que ficar gastando energia, dispensando funcionários, e então drenando recursos que muitas vezes poderiam ser alocados na área finalística para a área administrativa. É um exemplo desse. E então, no final do dia, dificultando muito, né? Auditoria, consolidação, agregação. Custo é exponencial, né? Exatamente. Custo é exponencial, tanto na contratação como na otimização dos recursos. É uma tendência e é uma coisa que nós que estamos imersos nessa realidade aí, pela perspectiva do fornecedor, a gente acredita muito nesse modelo também, né? De que, de fato, algumas missões, alguns desafios ficam mais fáceis se você tem minimamente ali um prestador de serviço único, uma solução única. É mais fácil de viabilizar a modelagem de um processo para que seja seguido por toda a categoria, para apontar alguma deficiência, né? Então, a gente acredita muito nesse modelo também, e as nossas soluções elas estão totalmente alinhadas a esse tipo de circunstância, né? Onde o Conselho Federal tem, de alguma forma, um acesso um pouco mais amplo, né? E isso viabiliza também um maior facilitador pelo viés do regional também, que muitas vezes, por exemplo, um módulo de auditoria para prestação de contas rotineira facilita muito para o regional, né? Porque imagina receber de cada um dos 27 regionais uma prestação de contas ou por e-mail ou, enfim, qualquer outro meio, mas em formatos distintos. Imagina, tem que ter uma pessoa, quando a gente fala de recursos escassos, né, de pessoas, alguém tem que todo mês ou a partir da periodicidade que for definida ali, reunir, cobrar, dar feedback do que não foi recebido, do que foi recebido, vem documento faltante, enfim. Então, a ferramenta realmente, a tecnologia é o que viabiliza uma entrega mais consistente, né, e sustentável, né, porque muitas vezes também a gente vê uma correria por parte de alguns regionais de atender algumas demandas. O Portal da Transparência foi um caso, né? Muitos deram aquele gás, formaram uma comissão, o pessoal trabalhou final de semana, hora extra, para atualizar o portal, para ficar bonito na fotografia. Mas não implementou uma solução que foi de retaguarda para sustentar aquele resultado. Então, naquela fotografia uma vez. Bonito, mas hoje, se você for lá no portal, a fotografia é a mesma, né? Não evoluiu. Exatamente. E nem está atualizado, né? Então, às vezes, as exigências estão evoluindo e a prestação de contas é periódica, não tem como fugir disso. E só a tecnologia que vai viabilizar e facilitar que isso seja sustentável, ou seja, o esforço que não que não tenha esforço, quer dizer, implementar um portal de transparência no conselho sempre vai ser desafiador, independente da solução da Implanta ou de outro fornecedor. Agora, garantir que isso rode a continuidade, realmente precisa ter uma solução mais bem estruturada, mais sofisticada. E você falou da auditoria, mas nós também atuamos juntos, né, Renato, recentemente num projeto de padronização da planejamento estratégico. Então, você sair daquele viés de entregar planilhas para um viés sistêmico também é uma outra... Então, acho que são vários pontos que nós conseguimos avaliar, né, e até já emendando num outro projeto, trabalhar esse índice de maturidade, né, essa visão do estágio em que cada conselho está.
né? E para aquela categoria, o gestor, para que ele consiga avaliar quando eu assumi estava assim, e quando a minha entrega... A minha entrega foi essa. A minha entrega foi essa. Então, sem parâmetros objetivos, você não consegue dar visibilidade. Eu queria falar um negócio em relação a isso. Eu entendo que isso é uma tendência assim, sem retorno. Você ter essa centralização. Porque imagina, a sociedade está cada vez mais exigente, concorda? Assim, de gasto público, de performance, de entrega, e os recursos estão cada vez mais escassos. Então, o único caminho que tem para facilitar o trabalho é você centralizar. Em vez de eu ter 10, 50, 30 pontos fazendo a mesma coisa, eu tenho só um ponto. É mais fácil do ponto de vista econômico, é mais simples, e dá transparência. E mais eficiente. E mais eficiente. E além disso, eu consigo ter o que você falou, e é esquisito a pessoa tomar uma decisão sem dado nenhum. Sim. Concorda? É mesmo que você viajar, eu vou viajar, sei lá, de Brasília para o Rio de Janeiro, que nem a gente fazia antigamente, pega um guia 4 rodas para ver. Mas você pode repetir, todo mundo... Você pode repetir o que você fez no ano anterior. Mas você concorda? Hoje em dia, qualquer um que vai viajar, o cara tem que pegar ali, vai entrar na internet, ver como é que tá e tal, tem informação para poder fazer. Essa é a verdadeira gestão. Então, eu caminho sem volta. E algo que eu considero bastante relevante mencionar é que a autonomia dos regionais permanece. Isso. A autonomia administrativa, mesmo com os contratos centralizados, nós percebemos que os regionais continuam com desafios diferentes, com necessidades muitas vezes distintas e por razões que às vezes são opostas, um porque tem muita demanda e o outro porque tem poucos recursos, né? Então, as necessidades são distintas. E essa percepção que nós temos aí dessas diferenças permite que nós façamos uma entrega compatível com cada regional. Então, mesmo com a contratação centralizada, você consegue manter essa autonomia administrativa. Então, esse negócio de padrão, isso é interessante também, porque assim, tem que ter padrão, porque eu quero poder me comparar com você. Sim. Então tem que ter padrão. Se não tem padrão, eu não sei se eu estou melhor ou pior que você. E eu saber que eu estou melhor ou pior que você me ajuda. Se eu sei que eu estou melhor, eu falei, beleza, quero continuar sendo melhor que você. Se eu estou pior, eu quero, o que ele está fazendo para eu poder ser melhor que ele? Então tem que ter padrão. Quais são as oportunidades de melhoria, né? Agora, eu quero ter o padrão para poder ter a comparação, mas eu quero ter a personalidade, a personalização, que olha exatamente para o meu caso, que é o caso, por exemplo, de relógios, esses relógios aqui que você está usando, por exemplo, de sono, existe um padrão, concorda? Tanto que aparece lá que eu dormi igual a 90 e tantos %, ou dormi abaixo 30%, então é um padrão, mas também dá um índice que é só meu também, concorda? É personalizado, que me permite eu ajustar o meu comportamento para melhorar o meu resultado. Então assim, de novo, por isso que eu acho que é um caminho sem volta, centralização, essa questão de decisão baseada em dado, é fundamental e, cara, não tem como. E personalização. Você não tem como personalizar se não padronizar. Que às vezes o pessoal fala, vou padronizar e vou perder autonomia. Eu falei, não, pelo contrário, se tu ficar sem padronizar, que você não vai ter autonomia nenhuma, não vai saber nem o que você vai fazer. Perfeito. Né? Muito legal essa visão. Pessoal, o papo tá muito bom. Eu ficaria aqui mais 1 hora aqui conversando, mas estamos indo para o nosso bloco final. E eu queria rapidamente pegar de vocês um conselho, se vocês tivessem que dar uma dica para um conselho profissional, qual seria ela? Eu imagino o que vocês vão falar aqui, né? Não tem muito o que fugir. Mas vocês sabedores aí, o que vocês têm de dica? E já emendem aí cada um de vocês. Fiquem à vontade para fazer uma fala final, despedir da nossa audiência. E pode aí indicar uma leitura. Quem quer conhecer mais sobre determinado assunto, sobre IA ou uma questão específica, fiquem à vontade. Como o Vanks adora responder perguntas, eu vou começar com o Dr. Vanks. Muito obrigado. Qual que é a primeira pergunta? A primeira pergunta é... O conselho. O conselho contrate a Implanta. Então, confia na gente. Agora agradecer a chama a gente para conversar. Eu acho assim, a conversa é o melhor caminho.
como a gente está no mercado há bastante tempo, que nem o Rafael comentou logo no início, e a gente está, aí como o Raimundo comentou, em vários conselhos, diversos portes, então a gente consegue ajudar o pequeno, ajudar o grande e atingir, entregar o tal do valor, né, que é o que você estava comentando, que eu ia comentar antes e esqueci de falar da entrega de valor. E em termos de leitura, eu recomendo que me siga no LinkedIn. Ah, legal. Porque eu estou publicando lá toda semana falando sobre IA e tal, então... Então deixa a sua rede aí. Vanks Leandro. Pessoal, se vocês digitarem Vanks, você vai achar. Vai escrever aí. Eu acho o pai dele. Mas na edição aí, escreve aí embaixo. Não, o pessoal vai deixar na edição aqui as redes sociais dos colegas aqui. Fique tranquilo. E qualquer dúvida de IA em conselho, eu falo isso internamente na Implanta, lê um artigo, vê um vídeo no YouTube falando que o mundo vai acabar, pô, me manda mensagem, assim, cara, o mundo vai acabar mesmo, eu explico, ó, vai, mas talvez não. Vai, mas ainda tem algum tempinho. Não se preocupe, no final sempre dá certo. Exatamente, pode mandar as mensagens. Mande a mensagem que eu ajudo, eu tiro dúvida e tal, tá na boa, a gente é pago pra isso, né? Muito legal. Muito legal. Obrigado mais uma vez, Vanks, pela presença, foi muito bacana aqui o bate-papo. Rafael. Cara, eu acho que eu vou ser um pouquinho mais ousado, assim. Eu acho que pelo tempo que a gente já tem aí de trajetória na Implanta e ter visto a trajetória também de muitos conselhos que em várias circunstâncias tomaram boas decisões, mas que não necessariamente sustentaram, né, o que foi construído e tudo mais. Eu queria pedir que os diretores, né, quem está com a caneta na mão ali, quem tem autonomia, que pensem realmente, né, em tomar decisões visando um legado, né, não necessariamente um mandato, né. Muitas vezes a gente vê que algumas decisões são adiadas, né, ou algumas ações, alguns projetos são descontinuados, né, por falta de propósito ou porque não tem um ganho imediato, né, por vezes, né, e eu acho que se a gente entrar, né, eu acho que tem uma frase que eu gosto muito que é o segredo do sucesso é a constância no propósito, né, então se a gente realmente tomar boas decisões pensando no legado que a gente vai deixar para a categoria, certamente vai valer a pena, né. Pode ser que um projeto, quando a gente pensa num projeto de TI, numa nova sede, todos esses projetos que são mais impactantes, eles custam mais, né? Muito custo que muito vale, né? Então, não necessariamente, por exemplo, quem está numa cadeira hoje de um conselho federal, pensando no contexto dos 27 regionais agregados ao federal, algumas decisões, elas são difíceis, né? Porque, de fato, a curva, né? Até o ROI ele só vem lá adiante, né? Mas se ninguém tomar essa decisão, provavelmente a gente vai sempre protelar também, né? A colheita desse resultado. Então, pensar um pouco nisso, né? E que boas ações, assim como a gente pensa no nosso governo também, né? Assim, a descontinuidade de boas ações, elas doem mais às vezes do que atitudes não tomadas, né? Então, dá cadência e que essas decisões elas perpetuem um pouquinho mais para que, de fato, a gente tenha conselhos cada vez melhores aí e que contem conosco nessa jornada, né? Acho que a gente tem o que agregar, estamos aprendendo junto, errando junto e aprendendo, tentando acertar sempre. Muito legal. Raimundo? Eu vou na linha do Vanks, não nos contratar necessariamente, mas... Não, nos contratar necessariamente. Eu acho que o diálogo é fundamental. Então, um conselho que eu deixaria é que os gestores chamem seus fornecedores, que apresentem seus planos de gestão, né? O que eu quero deixar de legado, o que eu quero entregar de valor para o meu inscrito, e avalie quais parceiros que podem apoiar ele nessa caminhada. Eu acho que isso é o caminho. E também com relação às pessoas, né? Que é o propósito da nossa educação executiva, trazer capacitação, trazer uma qualificação para que
o time de cada conselho consiga utilizar melhor o que eles já têm, né? Avaliar o que eles precisam conquistar e conte conosco. Como o Rafa falou, estamos à disposição para rodar um diagnóstico de maturidade do seu conselho, para compartilhar a nossa visão sobre os produtos que vocês têm conosco e outros também que vocês queiram. É isso. E Renato, esse negócio aqui é que a área de educação executiva ajuda a acabar com os proativos incompetentes. Bom, explica mais sobre isso. A pior coisa que tem é o cara com iniciativa que não sabe o que faz. É ou não é? Entendeu? Então, assim, é perigoso. É perigoso pra caramba. Porque ele ganha abertura num primeiro momento. E pode fazer besteira. Pode fazer besteira e né? não é sustentável. Exatamente. Então, se ele vier para os cursos da educação executiva, você vai diminuir a quantidade de proativos incompetentes. Os caras vão dizer proativos e competentes. Só vão fazer coisas boas. Pô, depois desse gancho, não poderia deixar de falar aqui. Toda a nossa grade de cursos está no nosso site. Vou pedir para o pessoal deixar o QR Code para vocês conhecerem todos os nossos cursos que estão aí do segundo semestre. O Summit, o detalhamento também foi deixado aí na tela para vocês. Quer saber um pouco mais? Querem me acompanhar nas redes sociais também? Vai ter o link aqui das redes dos participantes. Vocês me encontram, Renato M. Teixeira, tanto no LinkedIn quanto também no Instagram. Então, mais uma vez, queria agradecer mais uma vez nossos amigos aqui. Foi um bate-papo muito legal e até a próxima. Um beijo no coração e até o próximo episódio do nosso Conexão Implanta. Valeu. Valeu. Bom.